Olá, tudo bem? Aqui é o Pastor Marcos e hoje estou aqui em uma live, gravando essa live exatamente para falar sobre o reino de Deus, né? E nós estamos vivendo momentos difíceis, complicados, né? E nesse período, né? Nesse período assim um pouco complicado da história da humanidade, né? Nós começamos a ver a necessidade de pessoas, né? De pessoas realmente terem uma noção exatamente acerca da sua vida, né? Então, hoje nós estamos aqui para trazer exatamente essa informação para você, trazer exatamente aí uma né, um, uma orientação, né? Orientação para a tua vida, né? Por que que a gente surgiu, né, essa ideia de a gente criar essa live, tá falando todas as 7 horas da manhã, né? A respeito desse tema, né? O reino de Deus, porque exatamente nós começamos a perceber quantas pessoas, né? Quantas pessoas eles estão passando por momentos difíceis, momento complicado, né? E que precisam exatamente de ajuda. Muitas pessoas precisam de ajuda, de orientação, né? E eu vejo que muitas pessoas acabaram, né, nesse período perdendo um pouquinho da sua fé, da sua crença em Deus, da sua confiança no Senhor, né? Passaram por momentos muito conturbados. Muitas pessoas têm vivido esses momentos, né? De descrença, momentos difíceis, né, na sua vida. Mas eu quero dizer para vocês aqui essa manhã, nós precisamos entender todo o contexto, né, de onde nós estamos, para que a gente possa ter a nossa fé mais firme no Senhor, né, ter a nossa fé mais firme em Deus, né? E eu quero começar aqui falando exatamente do reino de Deus, né? Falando do reino do Senhor. Eu quero convidar vocês para exatamente convidar as pessoas aí. Lá embaixo tem um aviãozinho, né? Convida as pessoas para participar aí da sua live, né? Dessa live aqui, né? Onde nós vamos estar dando aqui um ensinamento muito importante, né? Para que as pessoas venham ter um crescimento, né, espiritual, ter um crescimento na sua vida secular, né? Porque quando nós entendemos tudo isso, a nossa vida se torna mais fácil de levar, né? Então, é algo que eu quero que você convide as pessoas, né? Pessoas que você conhece, né? Pessoas que você conhece e que realmente você entende que precisa estar participando dessa live. Muitas pessoas vivem assustado, com medo, né? Não sabem como agir, como fazer, tem estado apavorado, né? Em meio a tudo isso, né? E exatamente eu preciso que você, neste momento, você entenda que o Senhor, ele está no controle de tudo, né? Tudo ele determinou. Nós fazemos parte do reino de Deus, né? O reino de Deus, né? A Bíblia ela conta sobre o reino dos céus, né? E também sobre o reino de Deus, né? Como Jesus, em todos os seus ensinamentos, ele sempre falava sobre o reino de Deus, sobre esses dois reinos, né? Para que as pessoas, os seus seguidores, tivessem exatamente noção, né, desses dois reinos, né? Como tudo opera nesses dois reinos, né? Então é isso que eu quero que você entenda nessa manhã, né? Isso que eu quero que você possa entender nessa manhã sobre o reino de Deus, é para que você venha ter uma noção aonde você está inserido. Imagina que você chegou aí numa cidade, isso já aconteceu comigo muitas vezes,
né? Já aconteceu comigo muitas vezes e eu já exatamente morei em várias cidades diferentes, né? E cidades às vezes que eu nunca tinha ido, estados que eu nunca tinha ido, né? E todas as vezes que você chega ali numa determinada cidade, chega num determinado lugar, isso é comum, por mais expert que você for, mas você fica ali alguns dias exatamente meio que perdido, né? Meio que perdido ali, sem noção, né? Se a cidade for menor é mais fácil, se a cidade for maior é mais difícil, né? Então quer dizer, os primeiros momentos você tenta aprender exatamente como chegar, né? Por exemplo, no meu caso, né, quando a gente chegava numa cidade, né, desde do ano de 94, que meu pai ele é pastor, né, e sempre de ano em ano ele mudava de cidade e tal. Então, quando a gente chegava numa determinada cidade, né, o que a gente se importava em fazer era exatamente a questão de procurar, né? A questão de procurar ali, ou seja, decorar, né? Aprender ali o caminho, às vezes de casa para a igreja, da igreja, né, para casa, às vezes, né, ali o primeiro momento para um restaurante, um lugar ali próximo, um comércio ali próximo, né, às vezes um supermercado. Então você aprendia logo esse caminho, né? Então, caminho da sua casa à igreja e o caminho de casa a um supermercado, né? Casa ao centro da cidade. Então, quer dizer, logo que a gente chegava numa cidade, né? A gente aprendia logo isso, né? E existe algumas pessoas que têm uma dificuldade a mais. Quando você chega numa cidade, né? Quando você chega em uma cidade, existe aquela dificuldade, né? Todos aqui, eu creio que, né, todos aqui já teve uma dificuldade ao chegar numa cidade nova, né? Uma cidade que você nunca foi. Às vezes você chegou ali a ver só a passeio, né? E já chegou o caso também de eu ir a passeio de uma determinada cidade, né? Então, às vezes o que é que acontece quando eu ia a passeio numa determinada cidade, né? O que é que acontecia ali? Exatamente acontecia o seguinte, né? Acontecia de eu também aprender o caminho exatamente às vezes para a rodoviária, o hotel onde eu estava, né? Então houve momentos também que eu fui pregar em determinadas cidades, então eu aprendi exatamente esse caminho, mas quando eu passava mais tempo ali naquele lugar, né? Como eu estava falando, algumas pessoas entraram depois, né? Nós estamos, né, falando sobre o reino de Deus, né? E para que a gente viva exatamente algo extraordinário na nossa vida, nessa terra, nesse mundo onde é regido pelo reino de Deus, né? E a gente precisa entender, né, a cada ponto, a cada elemento, porque senão a gente vai viver uma vida todo o tempo com muita dificuldade, né? Muita dificuldade e por que a gente começou a falar sobre isso, né? Nesse período agora, né, repetindo aqui, que eu já havia falado antes, nesse período agora, um período em que muitas pessoas, né, eles tiveram a sua vida, vamos dizer assim, passado por um teste, um teste desta pandemia. Muita gente tem estado assustado, muita gente tem estado apavorado, muita gente tem estado exatamente em uma situação meio que difícil, né, complicada, né? As pessoas estão assustadas, né, sem entender exatamente o que está acontecendo à sua volta, né? E vejamos que Jesus, quando ele passou aqui no seu ministério, né, ele falou exatamente sobre o reino de Deus. Ele comentou, né, ele ensinou, e todos os seus ensinamentos eles estavam exatamente pautados a ensinar sobre o reino dos céus e sobre o reino de Deus, né? O reino dos céus e sobre o reino de Deus, né? Então todos os ensinamentos de Jesus ele está pautado para que a gente venha viver, entender o reino de Deus, né?
estava citando o exemplo que eu já morei em várias cidades, né? Desde 94, meu pai ele é pastor, né? E nesse período todo nós moramos em inúmeras cidades. Nesse período todo a gente acabou morando em várias cidades, e quando a gente chegava nessas cidades, né, ali o primeiro momento era um momento de que você se sentia um pouco perdido, né, sem noção exatamente daquela nova localização, né? E o que você aprendia de imediato era o caminho de casa à igreja, né, que era a nossa principal, vamos dizer assim, ida, né, era a igreja, né, às vezes de casa ao supermercado, né, a uma padaria, a um comércio ali, né, e exatamente às vezes a nossa casa não ficava muitas vezes próximo da igreja, às vezes ficava um pouco distante, e era muito interessante que às vezes, quantas vezes minha mãe, né, chegava a elogiar, meus irmãos, até mesmo meu pai ficava elogiando, olha, fulano, às vezes às vezes os meus irmãos, né, fulano aprendeu, né, já não se perde, ele aprendeu todo o caminho, né, sabe direitinho, né, tem aquela noção do caminho. Mas a maior parte das vezes, apesar de a gente parece que sabia o caminho, mas a gente continuava perdido ali naquela cidade, né? Eu creio que todos vocês já tiveram essa sensação de morar numa determinada cidade, ou seja, já tiveram a sensação de visitar uma determinada cidade, e apesar de você saber o caminho aonde você queria ir ou queria chegar, mas você sempre teve aquela sensação ali, principalmente nos primeiros momentos, a sensação de que você estava ali um pouquinho perdido, né? Mas eu quero dizer para vocês, assim mesmo é no reino de Deus, né? Às vezes nós temos chegado a determinados lugares porque a gente aprendeu algumas determinadas lições, mas a gente ainda continua perdido. Muitas pessoas, às vezes nessa vida, diante do reino de Deus, continua perdido. Então, a grande missão de Jesus era exatamente falar sobre o reino de Deus, né? E eu quero deixar aqui um texto da palavra de Deus que está lá em Marcos, no capítulo 1 de Marcos, né? Que ele fala exatamente sobre isso, né? Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15 diz assim: Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho, né? Jesus está aqui falando, né? A Bíblia está aqui falando que Jesus, ele falou, olha, ele saiu cumprindo ali a sua missão, né? Ele dizendo, ó, o tempo está cumprido, chegou o tempo, né? Chegou o tempo, o reino de Deus está próximo, né? E arrependei-vos, né? E credes no evangelho. Então, o evangelho exatamente é a boas novas, né? É um ensinamento em que Jesus a todo tempo estará ali atribuindo. Olha, o Sermão do Monte é exatamente um catálogo para que a gente venha viver, né, uma vida mais abundante, uma vida, vamos dizer assim, se policiar, se colocar exatamente no lugar onde eu aconselho você ler aí depois, né, Mateus capítulo 5, né, 5, capítulo 6, né, capítulo 7, né, de Mateus, né, para que você venha entender um pouquinho sobre o reino de Deus. Jesus está todo o tempo ali ensinando para que as pessoas venham exatamente aprender um pouquinho sobre o reino de Deus, aprender um pouquinho sobre o reino dos céus. Jesus sempre falou como está definido o reino dos céus, como está definido o reino de Deus. São dois reinos, né, que exatamente estão ali, que você precisa entender e que você precisa começar a viver esse reino, essa vida, né, exatamente no reino, a partir de agora, para que você tenha exatamente noção, né,
para que você tenha exatamente noção do que desse reino, né? Para que você não venha fazer da tua vida aquilo que você está fazendo há anos, né? Como eu dei o exemplo da cidade nova, onde eu sempre mudava, né? Chegava o caminho, eu sabia às vezes de ir de casa para a igreja, da igreja para casa, de casa para o supermercado, do supermercado exatamente para casa, para uma padaria, para uma lanchonete e voltava, né? Então quer dizer, o reino de Deus, né? O reino de Deus, ele é exatamente composto, né? O reino de Deus, ele é composto exatamente de leis, assim como qualquer outro reino, né? Eu estou escrevendo um livro sobre o reino de Deus, né? E eu quero dizer para vocês que eu estou falando sobre o reino. O reino é exatamente um reino, né? Ele é algo que ele é regido exatamente pela monarquia, né? Ele tem um poder absoluto, o poder dele é vitalício, né? Então, quer dizer, a gente precisa entender que o reino de Deus, ele é regido, né, por Deus, né? Regido por Deus. Nós temos que entender algo muito importante. Quando você não entende sobre o reino de Deus, você começa a viver uma vida difícil, complicada, assustada, tá entendendo? Imagina a sensação de você estar numa cidade que você chegou ali pela primeira vez, né? Essa sensação eu consigo, né? Eu vivenciei várias vezes. Meu pai, desde 94, ele mudava de cidade em cidade, né? A cada um ano, a cada 6 meses, a cada 8 meses, ele era transferido para uma nova cidade. Então eu vivi essa sensação. Essa sensação é uma sensação de insegurança, né, que a gente acaba vivendo quando você está num lugar novo e que você não conhece o lugar onde você está, né? É uma sensação difícil. Durante toda a minha vida eu tive essa sensação sempre a cada 6 meses, a cada ano. Aí quando você passava ali um mês que você estava ali morando naquele lugar, que às vezes você começava a estudar, que às vezes você começava a fazer um trabalho na escola e tal, aí ia despertando, ia acabando que ia despertando exatamente o conhecimento daquele lugar, tudo se tornava mais fácil, tudo se tornava mais, vamos dizer assim, menos complicado, né? Acabava o medo, acabava a insegurança, né? Então é essa a ideia que nós temos hoje. Nós estamos vivendo hoje um período em que as pessoas, é isso que eu acabei dentro desse contexto todo, né, que a gente está vivendo agora. Eu vejo muitas pessoas inseguras, né, sem saber como ir para um determinado lugar, porque estava acostumado a viver apenas, vamos dizer, do exemplo que eu dei, apenas de casa à igreja, da igreja para o supermercado, ou às vezes do supermercado para casa, e assim sucessivamente, né? Às vezes nós estamos vivendo exatamente um período em que as coisas mudaram ou colocaram a gente em um lugar diferente e a gente não sabe como reagir. Então eu quero dizer para você aqui essa manhã que o reino de Deus, a gente só consegue viver melhor nesse reino regido pelo Senhor, regido por Deus como soberano, né? Como soberano, como o monarca principal, né? Se nós entendermos o lugar onde estamos. Quando nós começamos a entender as suas leis, que eu vou chamar aqui sempre de princípios, né? Quando nós começamos a entender os seus princípios, né? Porque quando eu falo de princípios, estou falando de moral, de ética, né? Quando eu começo a entender todas as suas leis, os seus princípios, eu começo a viver uma vida melhor, uma vida com mais segurança, né? Quando eu chegava numa determinada cidade, que passava ali, né, apesar de às vezes o meu pai e minha mãe sempre elogiar, olha, o Marco já sabe ir na igreja sozinho, a gente morava distante, o Marco já sabe ir na igreja sozinho, né? O Maurício, o Márcio já sabe ir na igreja sozinho, né? Então, quer dizer, eles não se perdem mais, né? A ideia era, você não se perde mais, mas quantas das vezes eu ia realmente na igreja sozinho, eu voltava, eu ia no supermercado sozinho, eu voltava, mas quanto não era a insegurança de estar ali, né? Exatamente o medo de dar qualquer vacilo e acabar se perdendo, né? Se perdendo. Eu me lembro que um período,
né? Eu fui para uma determinada cidade, né? E era uma cidade bem maior, uma cidade de 600 mil habitantes, né? E eu lembro que eu tive que fazer uma compra no supermercado bem próximo de casa. Então eu peguei o carro, né? Eu peguei o carro e eu saí exatamente ali, cheguei ao supermercado, né? E na hora de sair do supermercado, o supermercado ali meio cheio, eu saí por uma saída, né, do estacionamento daquele supermercado, exatamente uma saída que dava para uma rua que se tornaria mais distante, né? Mas eu achei que assim, não, eu vou entrar aqui por essa rua, né? Sair por essa rua, eu vou encontrar logo o primeiro quarteirão e aí eu volto para pegar essa outra rua do outro lado, que era para me ter saído pela outra saída, né? Então eu achei que seria fácil, mas quando eu estava ali, se não me engano, era 2 ou 3 dias naquela cidade, então eu peguei o carro e quando eu comecei a andar eu vi que não tinha uma rua que dava para aquele quarteirão. Então quando eu cheguei mais lá na frente eu entrei. Eu sei que quando exatamente chegou um momento que eu já estava andando ali uns 10 a 15 minutos, enquanto a minha casa não estava nem 2 minutos ali daquele supermercado, né? Não estava nem a 2 minutos. Então, quando eu já estava andando ali uns 5 a 10 minutos, eu comecei, meu Deus, eu estou totalmente perdido. Então, eu tive que parar o carro, eu tive que perguntar para alguém. Eu parei num posto de gasolina ali, eu perguntei, olha, como é que eu faço para ir para tal lugar, né? Como é que eu faço para ir para tal lugar? Eu falei o ponto de referência onde ali eu morava, ali próximo, né? E eu disse, como é que eu faço para ir para tal lugar? E aquela pessoa me orientou, né? E o incrível é que quando aquela pessoa me orientou, que ela me deu ali algumas dicas, eu estava em um caminho que eu nunca tinha andado antes, né? Mas quando eu comecei a ser orientado, que a pessoa me orientou, eu consegui chegar, né? Eu consegui chegar. E o incrível é que depois daquela orientação, eu comecei a enxergar mais ou menos a cidade como ela era, né? A cidade como ela era. E há momentos, é nesse momento exatamente que estamos perdidos, é nesse momento que nós estamos exatamente aí sem saber, ter noção exatamente das coisas, né? Que a gente começa a entender que a gente precisa de orientação, né? E exatamente algo que a gente está fazendo aqui é orientar você, é dar orientações. Essa semana de 7 horas da manhã nós vamos estar aqui sempre dando orientações para que você venha chegar ao seu destino, chegar exatamente a se situar adiante do reino de Deus, né? E eu gosto sempre de citar aqui um exemplo muito importante, né? O reino de Deus, ele é composto de princípios, né? Por exemplo, todo o universo, ele é composto desses princípios que alguns chegam a chamar como leis que regem o universo. Quando você vai de encontro a essas leis, você não obtém sucesso algum, né? É possível flutuar por cima das águas, né? Quando você obedece exatamente essas leis que regem o universo, esses princípios que regem o universo, né? Então, quer dizer, a pessoa exatamente com um barco consegue andar por cima do mar, a pessoa com uma prancha consegue andar por cima do mar, né? Porque consegue obter informações dessas leis, desses princípios que regem o universo. Olha, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Hoje é muito, vamos dizer assim, é muito comum a gente ver aviões cruzando o continente, saindo aqui da América Latina, América do Sul, indo para a Europa. A gente consegue ver aviões saindo daqui da América do Sul, indo para a Ásia, para a África e outros continentes, saindo de um continente para outro, de um país para outro. A gente consegue ver aviões andando de um estado, né, para outro, de uma cidade para outra. E isso só é possível, sabe? Porque os pilotos, porque os engenheiros conseguiram estudar anos e anos afincos as leis que regem a física, a aerodinâmica,
né, eles estudaram e montaram exatamente um meio de transporte que pudesse voar, sair de um continente a outro. Agora, se eles não respeitassem a lei da física, a lei da aerodinâmica, o que era que acontecia? Não haveria sucesso na aviação, né? Você não conseguiria sair de um lugar para outro com sucesso, né? Seria um desastre total. Seria um desastre total você sair de um lugar para outro. Vocês estão entendendo? Você sair de um lugar para outro seria um desastre total, né? Você imagina se eles não obedecessem exatamente, não, ninguém vai esperar o vento estar ao contrário para que a gente pudesse fazer a decolagem desse avião, né? E exatamente, não, eu não vou exatamente contra o vento, eu vou a favor do vento. O avião não ia subir, né? Não ia subir se eles não respeitassem todos não, eu não vou colocar essa asa inclinada para trás, eu vou colocar ela inclinada para frente, né? Então quer dizer, tudo isso resultaria exatamente em um desastre. Muitas das vezes a vida de muitas pessoas tem sido um desastre, tem sido exatamente algo tão difícil, tão complicado. Sabe por quê, queridos? Né? Porque a gente não tem entendido nada sobre o reino de Deus. E quando você começa a entender sobre o reino de Deus, quando você começa a entender sobre essas leis, sobre esses princípios do reino de Deus, a gente começa a viver uma vida mais tranquila, né? A gente começa a viver uma vida entendendo exatamente qual o propósito. Então, nesse período agora de pandemia, né, voltando aqui a repetir, nesse período de pandemia eu vi tantas pessoas perdidas, né? Eu vi tantas pessoas que estavam aí assustadas, sem saber como agir, sem saber como fazer, sem saber como tomar uma direção para a sua vida, né? Vi tantas pessoas assim, ao ponto que eu comecei a dizer, não, eu preciso ajudar pessoas, eu preciso trazer exatamente a essas pessoas o conhecimento sobre o reino de Deus, para que eles venham viver uma vida mais tranquila, né? Que eles possam confiar exatamente no Senhor. Então, hoje eu estou aqui trazendo, a gente vai falar toda essa semana às 7 horas, né? Toda essa semana às 7 horas da manhã sobre o reino de Deus, e eu quero te convidar, você convidar outras pessoas, né? Eu quero convidar que você faça assim um convite para outras pessoas, que você chame, que você marque aí no teu story, que você exatamente tire aí um print, tira um print aí da tela e você coloca no teu stories, né? Teu story, me marca lá que eu vou repostar, tá bom? Vou repostar aqui no meu story. Você vai fazer isso porque você vai chamar mais pessoas, para que as pessoas venham entender acerca do reino de Deus, para que as pessoas venham entender, entendeu? Acerca do reino de Deus. Então, você vai tirar aí um print, tá bom? Tira um print aí e você vai exatamente, né? Você vai exatamente aí tirar um print e vai marcar outras pessoas. Você vai colocar aí no teu story, vai colocar, chamar pessoas para amanhã de 7 horas, né? Vocês estarem aqui, né? Para que a gente possa conversar, para que a gente possa bater esse papo aqui e a gente possa falar sobre o reino de Deus, né? Eu estou aqui exatamente dizendo para vocês, queridos, estou aqui exatamente dizendo para vocês o seguinte, né? O reino de Deus, né? O reino de Deus, ele tem princípios, né? Ele tem princípios e esses princípios eles precisam ser respeitados, né? Hoje nós estamos aqui só para a gente ter uma noção de como é o reino de Deus, de como funciona o reino de Deus. O reino de Deus, ele é composto como Deus, né? Deus sendo o monarca absoluto, né? Aonde tem leis, aonde tem princípios, né? Que devem ser princípios morais, éticos, que nós devemos exatamente conhecer para que a gente possa viver uma vida mais tranquila, nós não estarmos perdidos exatamente adiante das questões, né? Adiante desta vida, né? Senão você vai ficar que nem uma pessoa que chega na cidade pela primeira vez. Eu sei que todos vocês já foram
em uma cidade pela primeira vez, né? Você se sente inseguro, né? Você se sente inseguro, você se sente ali uma pessoa um pouco que perdida, né? Por mais que você tenha, hoje você tem inúmeros recursos, né? Para você chegar a um determinado lugar. Hoje a maior parte da cidade tem Uber, a maior parte da cidade tem táxi, né? Tem coletivos, né? E quantas das vezes, olha, eu me lembro que a primeira vez que eu fui para uma capital, que eu tive que andar de coletivo, né? Andar de coletivo ali, eu me sentia perdido, porque o coletivo ele ia andar por diversos lugares, né, para chegar ao destino, mas ali sempre eu tinha aquela ideia assim, olha, eu tenho para me chegar em tal lugar, eu entrava no coletivo, já falava ali com o cobrador, já falava com o motorista, olha, eu quero ficar em tal lugar, você me avisa, eu sou novo, né, não tenho conhecimento aqui, não, então pode ficar tranquilo, eu lhe aviso, né? E eu me lembro que quantas vezes, né, aquele coletivo rodava por um lugar, rodava por outro, e aí de vez em quando, será que não já passou do lugar de destino, né? Será que não já passou e o motorista se esqueceu, o cobrador se esqueceu? Eu ficava ali próximo do cobrador, do motorista, às vezes, se eu pedia informação para o motorista, ficava ali próximo do motorista. Se eu pedia informação para o cobrador, ficava próximo do cobrador. E sempre de vez em quando eu lembrava, ei, tá próximo, já chegou, né? Ainda não, ainda tá distante, fica tranquilo que eu te aviso, né? E a gente às vezes rodava, passava por ruas que eu nunca tinha visto. Então quer dizer, a vida tem muitas pessoas no reino de Deus um pouquinho assim, perdido, tem conseguido chegar em determinado lugar, tem, mas com muita dificuldade, né? Tem pessoas que têm conseguido chegar em determinada situação, sim, tem pessoas que têm conseguido, mas com muita dificuldade, né? E eu estou aqui exatamente por orientar você, né, a respeito disso, orientar você a respeito exatamente do reino de Deus. E eu quero exatamente, o meu objetivo é alcançar o máximo de pessoas possível. Então eu quero que você convide, eu quero que você chame pessoas para que possa estar na nossa live amanhã, onde nós vamos dar continuidade sobre isso, né? Hoje nós entendemos aqui uma coisa, que às vezes essa insegurança, essa dificuldade que nós temos enfrentado, que nós temos passado nesse momento, apesar de nós já conhecermos a Jesus, apesar de nós já conhecermos a Deus, às vezes nós se sentimos inseguros. Por quê? Porque nós não conhecemos totalmente o reino. Mas no momento que a gente começa a entender exatamente o reino de Deus, os seus princípios, isso nos deixa seguro e faz com que nós ande em segurança nesta vida, né? Ande em segurança. Outra coisa que eu quero que você entenda, você faz parte do reino, e quando você conhece a Jesus, você automaticamente, quando você começa a fazer a vontade do Senhor, automaticamente você faz parte da nobreza desse reino. Você faz parte da família do rei, né? Da família do rei. Então, eu quero que você comece a entender isso. E fazer parte da família do rei é ter privilégio que outros não têm. Fazer parte da família do rei é ter privilégios extraordinários. Então, tudo isso a gente vai aprender. Então, para que isso aconteça, para que a gente alcance o máximo de pessoas possível, eu quero que você tire um print. Já tirou um print aí? Vamos tirar um print aí, né? Vamos tirar um print aí, né? Tira um print, né? E exatamente nós vamos colocar aí no nosso story, para que amanhã a gente possa estar comentando um pouquinho mais sobre essa questão, tá bom? Eu quero dizer para vocês que foi um prazer estar aqui com vocês. Amanhã nós vamos falar mais sobre o reino de Deus, né? Você que gostou, né? Você que exatamente tem estado aqui nos acompanhando, eu quero também tirar dúvida, né, de algumas pessoas, né? Se você tem tido alguma dúvida, tem tido alguma dificuldade, né, orientar, nós vamos estar te orientando aqui, né? Nós vamos ver a possibilidade, né, também de a gente conversar, né, de ter aqui um bate-papo a respeito sobre o reino de Deus. Amanhã eu creio que a gente vai bater um papo com a nossa irmã Vandrília a respeito exatamente do reino, né? Então,
Se você está um pouquinho perdido, é importante que você participe dessas lives, tá bom? Eu vou deixar a live salva aí no Stories, né? Vou deixar no Stories, salvo, exatamente para que você possa já convidar uma pessoa para assistir, para que essa pessoa amanhã possa estar conosco, a gente vai dar continuidade, né? Você tem se sentido perdido? Tá perdido aí, né? A coisa não tá exatamente muito vamos dizer, claro para você, né? Você tem estado aí meio que assustado, apavorado diante de tudo que tem acontecido, né? É porque você precisa entender um pouquinho mais sobre o reino, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço, né? Para todos vocês, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Amanhã a gente volta às 7 horas da manhã.